Boa tarde a todos, sala cheia, estou vendo aqui. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula inaugural do Grupo de Estudos em Direito e Economia, UNB, IDP. Sejam bem-vindos todos os novos membros que estão começando aqui conosco agora em 2023, mas também sejam todos bem-vindos os membros antigos que já estão com a gente há mais tempo. O nosso grupo de estudos, né, como vocês acompanharam aí nas inscrições, ele busca discutir, fomentar temáticas em direito com uma perspectiva econômica. Eu sou Fernando Meneguin, sou professor dos mestrados do IDP e tenho aqui a honra, né, de liderar a docência e ser líder docente junto com a professora Amanda. Dando as boas-vindas para vocês, eu passo, então, a palavra para a professora Amanda. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, nosso palestrante, Marcos. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Tem muita gente boa que nos acompanha há um tempão. Estou vendo aqui pessoas, assim, eu gostaria de citar o nome de todos, não vou conseguir. Vou falar apenas o que está aqui na minha frente. Henrique Fulgêncio, a gente está com o prazo quase vencendo, dia 20 de março, a gente vai esgotar as inscrições para mandar textos para a escola da AGU, textos que versem sobre análise econômica do direito. Então, quem tiver um bom texto para mandar, não deixe de mandar. Henrique Fulgêncio está à frente disso. E vejo mais um tantão de gente junto aqui, bacaníssima, o Tadeu, que é um parceiro nosso de tanto tempo, a Lisa, todo mundo, Bruna Nubiato, todo mundo que aqui está de longa data conosco no GED, seja bem-vindo a 2023. E aos novos também, sejam bem-vindos. Esse é um encontro diferente, que é um encontro que a gente recebe um grande professor, né? Os próximos a gente vai conversar entre nós, né? Então, os próximos são mais de debate. Esse daqui a gente vamos aprender, eu própria tenho muito a aprender com o professor Marcos, por isso agradeço muito a participação dele aqui. Além de mim e do Fernando Meneguin, também é líder docente o professor Bruno Bodarte, que infelizmente não pôde estar presente em razão de atividades que ele está desenvolvendo da magistratura hoje, e não vai poder estar conosco, mas manda um abraço para todo mundo. E eu tenho, então, a alegria de apresentar o professor Marcos Mendes. Professor Marcos Mendes, que é o organizador do livro Para Não Esquecer, Políticas Públicas que Empobrecem o Brasil, e que vai tratar desse tema aqui conosco hoje, é doutor em Economia, pesquisador do INSPER, foi chefe da assessoria especial do Ministério da Fazenda, é colunista da Folha de São Paulo, autor de vários livros, é um grande professor, uma pessoa gentilíssima, e a gente sabe que foi difícil para ele conseguir estar aqui conosco hoje, por isso a gente fica ainda mais envaidecido com a sua presença. Professor Marcos Mendes, seja bem-vindo ao GED, a palavra está com o senhor. Olá, Amanda, olá, Fernando Meneguin, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, eu acompanho o trabalho do Meneguin há muitos anos, somos colegas de trabalho já há algumas décadas, e fico muito feliz em colaborar e participar. Bom, vocês me pediram para falar 40 minutos, né, sobre o tema do livro, eu vou compartilhar aqui o slide, para a gente começar. Está visível o slide? Está sim, Marcos, perfeito. Bom, pessoal, a ideia aqui é falar sobre a ideia desse livro, né? Políticas Públicas que Empobrecem o Brasil. Qual foi a motivação para organizar esse livro? Bom, lá em 2016 eu fui chamado para compor a equipe econômica do ministro Meirelles, num momento econômico bastante grave. O PIB em 2015 tinha caído mais de 3,5%, havia uma previsão de queda seguida também em 2016, que se concretizou de mais de 3%. Então, a gente teve uma queda de PIB de quase 7% em 2 anos, o que acontece nos países em momentos de guerra, em momentos de pandemia, e não em situações normais. E essa
essa inexplicável, inesperada, ou fora do padrão queda da atividade econômica, ela estava muito ligada a várias políticas públicas mal desenhadas e mal sucedidas que foram postas em prática nos anos anteriores, né? E eu tive a satisfação de participar dessa equipe que reverteu ou ajustou várias dessas políticas públicas. E no calor do dia a dia, a gente não conseguia registrar os fatos, o que a gente encontrou, o que a gente viu. Então, a ideia do livro foi fazer esse registro histórico. A maioria dos capítulos são de políticas públicas do período anterior ao governo do qual eu participei. Então, foi ali segundo o governo Lula, governos Dilma, né? Mas há também no livro alguns problemas de políticas públicas da gestão da qual eu participei, políticas públicas que a gente viu que estavam sendo mal desenhadas e que estão aí até hoje, né? Então, antes de descrever algumas dessas políticas, eu acho importante a gente tentar entender por quê, o que leva a políticas públicas de baixa qualidade, tá? Então, nessa amostra que foi tratada no livro, pude olhar em cada caso e tentar entender por que essa política foi adotada, por que ela permaneceu, mesmo quando se constataram os maus resultados. E eu fiz uma listinha aqui que vai bem em linha com o que a literatura teórica mostra, né? Em primeiro lugar, nós temos o problema simples de diagnóstico equivocado daquilo que você quer resolver, né? As pessoas têm visões de mundo em suas orientações políticas, em suas posições ideológicas, e isso muitas vezes supera a avaliação objetiva dos problemas. O cara tem uma ideia pré-formatada e ele quer implementar aquele remédio, independente de fazer o diagnóstico da doença, né? A gente vai ver que isso é um caso clássico relativo à questão do crescimento econômico. Como obter bom crescimento econômico no longo prazo no país? Eu acho que boa parte das políticas mal sucedidas do passado recente vem de um diagnóstico errado sobre como estimular o crescimento econômico. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá? A outra questão é o caso típico de benefícios concentrados e custos difusos. Então, se você dá um subsídio para um setor, para um setor industrial, por exemplo, mesmo que aquele subsídio não esteja surtindo o efeito esperado de criar empregos, de desenvolver aquele setor, de criar efeitos multiplicadores para outras atividades econômicas, fica difícil você revogar aquele subsídio porque as indústrias, os setores ganhadores que ganham com aquele benefício se mobilizam e não deixam aquilo ser revogado. Também é muito comum o caso de pisos salariais, né? Você estipula pisos salariais totalmente irreais para algumas categorias, sejam públicas ou privadas, e depois que tenta consertar isso é muito difícil porque os sindicatos se mobilizam, impedem que a política seja reformulada. Um outro problema é a questão de incentivos eleitorais. Como os ciclos eleitorais são relativamente curtos, né, de 4 em 4 anos você renova a representação política, existe aquela demanda de apresentar resultados antes do final do mandato. Então, o camarada que está lá no governo, ele quer resolver problemas complexos de uma forma rápida e simples, né? Então, a gente vê, por exemplo, tem um exemplo recente dos preços dos combustíveis, que subiram por conta de preços internacionais mais altos, e aí, para dar uma resposta rápida, o que se fez foi uma forte desoneração tributária, com consequências negativas, e que depois fica até difícil de você retirar essa desoneração tributária, mesmo depois que o preço dos combustíveis no mercado internacional caiu. Um outro problema que nós temos é o chamado problema de inconsistência temporal ou intertemporal. Esse é um problema clássico em economia, em que você tem situações
em que algumas ações do governo geram benefícios de curto prazo, portanto, são boas para o governante, porque melhoram a popularidade dele, mas têm altos custos no médio e longo prazo. Então, por exemplo, você faz uma política de juros bastante frouxa, abaixa os juros, todo mundo fica feliz porque está tomando financiamento com juro barato, o governo ganha popularidade, mas daqui a alguns meses a inflação começa a subir e você vai ter que, no futuro, aumentar juros, e os juros no futuro vão ter que ficar altos por muito mais tempo para você conseguir debelar aquela inflação que você gerou por uma política inconsistente que te gerou popularidade maior no curto prazo. As soluções emergenciais para problemas de grande apelo social também tendem a gerar políticas distorcivas, mais uma vez o caso da desoneração tributária, mas outros casos, como, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, em que foi necessário você criar um tremendo subsídio para os caminhoneiros, foi tabelado os fretes, foi criada uma tabela de fretes, interferindo em negociação de mercado, porque as condições do momento, da emergência, você tinha uma greve de caminhoneiros paralisando o país todo, então você cria políticas ruins para atender aquele momento e depois também não consegue revogar. E aí tem também uma outra questão, que isso até é um pouco engraçado, né? Um colega meu antigo, que trabalhou no Ministério nos anos 90, eu o conheci posteriormente, numa ocasião, ele me disse que ele tem um teorema de que besteira não tem sinal. Você não faz uma besteira com sinal negativo para consertar uma besteira com sinal positivo. Besteira só soma, né? Então, por exemplo, se você faz uma política fiscal e monetária ruim, que vai gerar mais inflação, isso já foi uma besteira. Aí você vai tentar consertar isso congelando preços, é outra besteira. O congelamento de preço não vai resolver a primeira besteira que você fez, só vai criar mais problema, né? Isso também a gente vê no sistema tributário. Você tem um sistema tributário super complexo no Brasil, aí vem a ideia, não, vamos para alguns grupos de pequenas e médias empresas fazer a coisa mais simples, vamos simplificar. E aí você acaba criando o lucro presumido simples, mas ao criar o simples do lucro presumido, você cria mais um regime que também tem as suas complicações e acaba ficando com 3 regimes em vez de um, e adicionando complexidade a um sistema que no início você queria tornar mais simples, né? E aí tem os outros problemas também mais mundanos e mais simples que a gente vê à flor da pele, que são os problemas de corrupção, de ineficiência, de lentidão da administração pública, da dificuldade de reformular situações problemáticas. Então, vocês vejam que é uma lista muito grande de causas que não são simples de você remover e solucionar de um dia para o outro, né? Você tem muitos incentivos, você tem uma corrente puxando na direção de criar políticas públicas de qualidade questionável e, uma vez criadas, difícil revogar essas políticas. Bom, então, um ponto que eu gosto de chamar a atenção relativo à questão da dificuldade de fazer um correto diagnóstico do problema é aquele relativo a como se gerar crescimento econômico num país, tá? Porque esse é um problema crônico do Brasil, desde os anos 40 e 50, se instalou no Brasil uma mentalidade que não se espelha nas melhores evidências da teoria e da experiência internacional, tá? Então, o que a literatura e a experiência internacional fala sobre um país ser bem-sucedido em termos de crescimento econômico? A primeira coisa é que crescimento econômico é um processo de longo prazo. Não adianta você dar um monte de estímulos
e subsídios governamentais para ter um PIBão, um grande desempenho num ano, e no ano seguinte você cair numa recessão ou voltar para a mediocridade do baixo crescimento. Essa volatilidade muito grande da taxa de crescimento, inclusive, atrapalha o crescimento de longo prazo. Existem evidências na literatura mostrando que países com crescimento muito volátil, cresce um ano, cai no outro, tem menor crescimento no longo prazo. Isso é simples de entender, porque a cada recessão você cria muitas rupturas numa economia. São empresas que investiram e tiveram que fechar. Esse capital fica paralisado. O empreendedor que fez aquela empresa fica negativado na justiça e no sistema financeiro. Você não consegue reciclar aquele capital que ficou ali paralisado. Trabalhadores que ficaram desempregados demoram a voltar ao mercado de trabalho. Então, não é simples você se livrar de uma situação de recessão. Então, economias que flutuam muito geram esses custos de readaptação do processo produtivo após uma recessão. Então, o que a gente vê na literatura é que os países bem-sucedidos são aqueles que conseguem crescer de uma forma, não precisa crescer muito, mas tem que crescer de forma consistente por várias décadas seguidas, né? E os países que se dão melhor são aqueles que têm um sistema econômico flexível, justamente para se adaptar e evitar recessões, né? Quando surge um problema, rapidamente os atores econômicos dão conta de atender aquela situação. Então, por exemplo, surgiu uma pandemia e rapidamente várias empresas começaram a se adaptar para fabricar máscara, para fabricar álcool gel, para atender a demanda que surgiu daquela nova situação, né? Recentemente, agora, por conta da guerra da Rússia, a Alemanha se viu sem o gás, que era um insumo essencial. O sistema econômico do país foi suficiente para se reciclar e dar conta de encontrar meios de minimizar os custos do racionamento de combustível, do racionamento de gás. Isso evita grandes recessões, evita que o país tenha grandes quedas e tenha que sofrer as dores de readaptar a economia após uma recessão. Então, e um outro ponto fundamental é que o que gera crescimento de longo prazo é aumento de produtividade, aumento de eficiência, fazer mais e melhor com o mesmo volume de recursos. E há muita gente que pensa que crescimento econômico se faz aumentando taxa de investimento, sem se preocupar com o aumento da produtividade. E a literatura já mostrou que taxa de investimento nem a reboque do aumento da produtividade. Uma economia mais produtiva tende a crescer mais, se torna mais dinâmica e, naturalmente, ela acaba investindo mais. Bom, isso é o que a literatura internacional diz. Qual é o diagnóstico e prática que existe no Brasil? No Brasil, a mentalidade dominante, ao longo das últimas 5 décadas, pelo menos, é de que quem puxa o crescimento é o governo. Então, o governo tem que gastar mais para fazer o dinheiro rodar, botar dinheiro no bolso das pessoas, aí as pessoas vão comprar mais, as pessoas comprando mais, as empresas vão ficar animadas, vão aumentar a oferta, e isso faz o crescimento econômico, tá? Na verdade, isso acaba gerando mais inflação, mais dívida pública e mais insegurança e instabilidade. Por quê? Porque o governo gasta mais, mas o chamado efeito multiplicador desse maior gasto do governo não é suficiente para puxar a economia. Se fosse suficiente para puxar a economia de forma permanente, a gente teria inventado o moto perpétuo. Era só gastar mais e mais, que a economia ia crescer mais e mais. Mas existem limitações. O governo gasta mais, a demanda aumenta, mas as empresas não aumentam a oferta ao mesmo tempo. Demora, mesmo aquelas que acreditam que aquele movimento é permanente, elas vão demorar até fazer investimento, comprar máquinas, desenhar produtos e colocar o produto no mercado, se demora 1 ano, 2 anos. Enquanto isso, você vai ter um aumento de demanda sem o correspondente aumento de oferta, e isso leva a maior inflação, né? O governo, para gastar mais, aumenta a dívida dele. O governo, se endividando mais, vai ter que pagar juros mais altos para financiar a sua dívida,
O aumento de juros na economia desestimula o investimento privado e aumenta o custo de financiamento da dívida pública. E você cria aí um desarranjo, né? Apesar de várias evidências de que isso aconteceu ao longo das últimas décadas, essa crença continua muito forte na economia brasileira. Um outro problema é que a gente acha que, além do governo ter que puxar o crescimento, o governo é capaz de adivinhar e planejar quais serão os setores dinâmicos da economia no futuro. Então, o governo, ao ser um ente plenamente capaz de adivinhar o que vai acontecer no futuro, ele subsidia hoje as empresas que serão as grandes puxadoras do crescimento do crescimento econômico no futuro. E aí surge a margem para subsidiar o setor A, o setor B, a famosa escolha de vencedores. Então, o que vai ser o futuro do Brasil é a indústria química, então temos que investir. Não, vai ser a indústria de petróleo, então temos que investir em refinarias. Não, nós temos que ganhar espaço na indústria naval, então o governo vai subsidiar a indústria naval. E quando você olha a experiência internacional, o que a gente vê é uma grande incerteza. O processo econômico ele é muito dinâmico. Ninguém nos anos 70 imaginaria que os líderes da economia a partir dos anos 2000 seriam Google, Facebook e outras empresas criadas na revolução da informação. A gente não sabe hoje quem serão os setores e os novos produtos que vão liderar o crescimento da economia daqui a 3 anos, 4 anos. Então, quem dirá 10, 15 anos? Você colocar o governo fazendo essa função, o governo vai alocar mal o capital, ele vai gastar dinheiro, vai estimular a alocação de capital em setores que não necessariamente serão os mais dinâmicos no futuro. E, portanto, você vai colocar capital em áreas que vão ser menos produtivas e menos úteis à sociedade. Tem também uma confusão muito grande entre ciência, tecnologia e inovação, achando que toda a inovação que existe na economia vem dos laboratórios, de invenções de novos produtos por laboratórios. E aí se estimula que o governo financie, não só financie, mas entre também fazendo pesquisa. É importante que o governo faça pesquisa em algumas áreas, mas somente naquelas áreas que não são atrativas para o setor privado. Porque nas áreas que são atrativas para o setor privado, já tem incentivo para fazer. E, na verdade, inovação é um processo muito diferente de ciência e tecnologia. Inovação é um processo que vem do mercado, da interação das pessoas. Todos os dias tem empreendedores querendo inventar produtos novos com os quais eles vão ganhar dinheiro, eles vão encontrar demanda no mercado, eles vão ganhar dinheiro e vão ficar ricos. Um monte de gente fracassa, algumas pessoas prosperam. E essas pessoas que prosperam começam a ganhar muito dinheiro, vem outros e olham, pô, aquele cara está ganhando dinheiro com aquele produto, eu vou copiar, vou fazer uma coisa parecida. E aí a concorrência chega e erode, corrói o lucro adicional que aquele primeiro empreendedor teve ao desbravar um mercado. E todos os dias tem milhares de produtos novos entrando no mercado, alguns fracassando, outros prosperando. E esse é o grande processo de inovação. Esse processo tem apoio de ciência e tecnologia? Tem, nas áreas em que os produtos requerem maiores tecnologias. Mas tem outros produtos que não requerem tecnologia, que são apenas adaptações de coisas que já existem. Então, inovação é algo mais amplo que ciência e tecnologia, mas na hora que você foca na inovação, você foca também dizendo, olha, o governo tem que subsidiar a inovação. Aí ele começa a criar programas como subsidiar a inovação na indústria automobilística. Então, vou dar dinheiro para a indústria automobilística, porque eu acredito que a indústria automobilística é uma indústria do futuro e eu vou subsidiar a inovação nessa indústria. Eu vou pegar o BNDES para distribuir crédito subsidiado para aquelas empresas que eu acho que devem ser as inovadoras. Quando, na verdade, você tem que ter uma política horizontal de financiar inovação, independente de qual setor, independente de qual objetivo, apenas apostar em empresas que estão chegando com novas ideias, né? Um outro problema que a gente tem é a ideia de que crescimento econômico é sinônimo de industrialização.
sem industrializar não cresce, porque a indústria é mais produtiva que a agricultura, que os serviços. Isso foi verdade, talvez, foi um processo natural na primeira metade, ou até um pouco mais de meados do século XX, mas o fato é que a economia está caminhando para uma mescla de indústria com serviços e agricultura. A agricultura hoje tem um alto teor tecnológico, você tem uma mistura de serviços com indústria. Daqui a pouco você não compra mais um carro, você aluga quilômetros rodados de um carro que vai estar disponível para você usar quando precisar. Tem uma mistura muito grande entre o que é serviço e produto na indústria de informática, de software. Então, a ideia de indústria como puxador do carro ficou para trás. E existem evidências na literatura que mostram que o Brasil crescerá muito mais se, em vez de tentar diminuir a agricultura e os serviços para aumentar a indústria, ele aumentar a produtividade de indústria, serviços e agricultura simultaneamente, sem se preocupar com a composição setorial do nosso PIB. E um outro problema que existe também de diagnóstico que leva a mais políticas públicas é a ideia, a confusão entre crescimento econômico e geração de emprego. Para os políticos, tem um apelo muito grande dizer que fez uma política pública que gerou emprego. Mas, muitas vezes, gerar emprego, dependendo da política que você use para gerar emprego, você derruba a produtividade da economia e prejudica todo o resto da economia, apesar de estar ajudando aquele cara que ganhou um emprego. Tem uma história contada por um economista já aposentado do Banco Mundial. Ele diz que quando ele foi à China, antes da abertura econômica da China, visitar a construção de uma hidrelétrica, ele chegou lá e todos os trabalhadores estavam trabalhando com pás, cavando o lago da hidrelétrica com pás. Ele perguntou para o gerente que estava acompanhando ele: por que vocês não usam retroescavadeiras? Ele falou: não, porque aqui a prioridade é dar emprego para todo mundo. Então vai todo mundo cavar com pá. Aí esse cara virou para o gerente e falou assim: não, se a prioridade é gerar emprego, então tira a pá e manda todo mundo cavar com colherinha de chá, que aí você vai dar muito mais emprego. Então, esse exemplo extremo mostra como, muitas vezes, a ideia de geração de emprego depõe contra a produtividade da economia. E muitas políticas de geração de emprego que existem no Brasil hoje fazem isso. Elas sustentam empresas ineficientes a título de manter emprego à base de subsídio fiscal, quando, na verdade, o natural seria essas empresas ineficientes morrerem, porque elas não são capazes de sustentar no mercado, e essa mão de obra e capital alocado nessas empresas serem absorvidas do mercado e realocadas para outros setores mais produtivos, né? Então, me demorei um pouco nisso aqui, porque eu acho que essa é uma questão central para o Brasil e explica o fato de a gente, nas últimas 4, 5 décadas, crescer muito pouco. O Brasil cresce muito abaixo da média mundial. Você fazendo um ranking de crescimento econômico de todos os países, nós estamos no 7º decil, muito abaixo da mediana. De 80 a 2018, nós crescemos 70% apenas. Você pega países como a China, cresceram 300 e tantos % nesse período. Então, nós temos um problema de crescimento e isso vem desse diagnóstico, na minha opinião, equivocado sobre o que gera e o que mantém crescimento econômico ao longo do tempo, né? Bom, o que deveria ser a participação do governo em termos de política pública para estimular o crescimento de forma coerente com o que a gente vê na teoria e na experiência internacional? Em primeiro lugar, qualificação e educação. Segundo, facilitar acesso a novas tecnologias e métodos de trabalho, facilitar a inovação através do comércio. Na hora que você faz abertura comercial, você coloca os empreendedores
brasileiros em contato com o que há de melhor em termos de insumos para as atividades deles, em termos de novas tecnologias, em termos de opções de fornecedores diferentes, com diferentes soluções, e isso gera um impulso muito grande na produtividade, na qualidade dos produtos feitos no país. O governo tem que se preocupar em preservar a competição, então defender a concorrência, ter uma regulação de qualidade naqueles setores que são oligopolistas ou monopolistas, setores que operam concessões de serviço público. Então, nesses setores em que não funciona a concorrência perfeita, você precisa ter uma adequada regulação da competição. A tua economia tem que ter um ônus tributário que não seja excessivo, não só em termos de quanto se paga de imposto, mas também na complexidade do sistema tributário. O custo de pagar imposto tem que ser baixo. Você tem que ter uma estabilidade econômica e regulatória para que o investidor olhe no longo prazo e fale: eu não vou ter uma surpresa negativa aqui, eu não vou levar na testa uma moratória de dívida pública, eu não vou levar na testa de um dia para outro um aumento de carga tributária, uma mudança regulatória no meu setor que vai aumentar meu custo, a infraestrutura adequada de transportes, comunicação. E é importante dizer que nem tudo disso precisa ser provido diretamente pelo governo. A educação não precisa ser provida pelo setor público. Você pode ter uma educação pública provida pelo setor privado. Você pode ter infraestrutura provida pelo setor privado. Então, a participação do governo é muito mais no sentido de orientar, regular e contratar do que efetivamente botar a mão na massa. E o que ocorreu na prática no Brasil foi... Bom, estabilidade econômica pressupõe também estabilidade fiscal, para você ter juro baixo, inflação baixa ao longo do tempo, e uma política monetária também coerente. E o que a gente teve ao longo dos anos foi um déficit público crônico, pressão inflacionária crônica, crédito subsidiado distribuído por setores que o governo acha que deve distribuir, um protecionismo comercial muito forte, buscando industrializar o país através de substituição de importações, quer dizer, eu não deixo concorrentes externos entrarem aqui, protejo a minha indústria para ver se ela cresce, para ver se ela se desenvolve. Isso pode até fazer sentido durante 5, 10 anos, no começo de um processo de industrialização, mas o Brasil está há 70 anos nesse passo e continua protegendo sempre as mesmas empresas. As políticas de geração de emprego que derrubam a produtividade existem há muitos anos também no país, e um excesso de empresas estatais, inclusive aí incluindo bancos públicos, que interferem no processo produtivo e também geram má alocação de recursos, geram desperdícios e, portanto, uma produtividade menor da economia. Tá? Eu vou falar agora um pouco, me restam aí 10 minutos, eu vou falar de alguns capítulos do livro, propriamente dito, para dar ideia do que a gente fez nesse livro. Então, a gente começa com o capítulo 1 do livro, eu coloco aí em cada capítulo o nome dos autores, não vou repetir aqui para a gente andar mais rápido, né? E no primeiro capítulo, o que se mostra é que, a partir de 2012, você já tinha um quadro na economia em que não havia capacidade ociosa, a economia já estava no limite da capacidade produtiva, e mesmo assim o governo tentou acelerar o crescimento, dando mais estímulo fiscal, fazendo mais déficit público. Isso gerou um boom de endividamento. Na hora que o endividamento começou a crescer, o Brasil perdeu o chamado grau de investimento, houve fuga de capitais, e isso foi uma causa relevante para aquela crise econômica que começou em 2014, cujos dados eu mostrei para vocês no começo, e que representou uma queda de PIB de quase 7%. Né? Aí o capítulo 2 continua olhando a questão fiscal, mas agora pelo lado de estados e municípios. E o que aconteceu nesse período? O governo do período não só se empenhou em fazer estímulo fiscal do governo federal, mas também
deu muito incentivo aos estados e municípios para gastar mais, reduziu exigências da lei de responsabilidade fiscal para esses estados e municípios se endividarem, aumentou a margem, deu mais garantia para eles tomarem dinheiro no exterior, com a ideia de que eles iam tomar esses recursos, fazer investimento em infraestrutura e a economia ia crescer. Só que o incentivo político dos governadores foi pegar esse dinheiro e gastar com folha de pessoal. E aí a folha de pessoal estourou, o nível de endividamento cresceu fortemente. Na hora que o país entrou em crise, a arrecadação desses estados caiu e a relação dívida-receita desabou. Aí a consequência disso foi o governo federal ter que fazer mais um socorro a estados e municípios que não conseguiam pagar as suas obrigações, né? Aí no capítulo 3, a gente passa a olhar a questão tributária e aquele problema que eu já mencionei aqui, em que se tentou criar regimes simplificados de tributação para reduzir a complexidade do sistema tributário para as pequenas e médias empresas, mas esses regimes acabaram virando um instrumento de subsídio tributário. Em vez de simplesmente simplificar a burocracia de pagar imposto, começou a cobrar menos impostos dessas empresas a título de gerar emprego, a título de dinamizar essas empresas. E você criou aí um grupo de empresas fortemente beneficiadas por esses regimes simplificados. Com o detalhe de que o limite de faturamento para entrar nesses regimes é muito alto. Então, você acaba admitindo não só pequenas empresas de baixo rendimento, mas também escritórios de advocacia de alta rentabilidade, outros segmentos profissionais de alta renda, que acabam pagando menos imposto, né? E esses sistemas não são tão simples assim. Então, você acaba criando mais complexidade, acaba dando subsídio tributário para quem não precisa, e fica difícil reverter isso tudo, porque os ganhadores se mobilizam para não deixar isso acontecer, a ponto de que você está discutindo hoje uma reforma tributária e o simples vai ser preservado. Não vai se mexer com o simples na reforma tributária, porque senão ia ser um ponto de veto muito grande, e o governo resolveu não encarar essa dificuldade. Quando, na verdade, você cria todo esse sistema paralelo para lidar com o sistema principal, que é complexo, quando, na verdade, o que você deveria fazer, o que está se tentando fazer agora, é um sistema simplificado para todo mundo, né? E não você ficar tentando criar puxadinhos à margem do sistema para simplificar para alguns e criando todas essas distorções que vêm junto com o processo, né? Aí, no capítulo 4, a gente discute a ideia de fundos garantidores de crédito. Por que você cria um fundo de garantidor de crédito? Você coloca recursos públicos do Tesouro para substituir. Uma pessoa precisa pegar um crédito, mas ela não tem avalista, ela não tem bens para dar em garantia, aí o governo vai e cria um fundo e fala, esse fundo aqui é para garantir o crédito desse cara. Se ele ficar inadimplente, esse fundo vai pagar a dívida dele. Por que o governo tem que entrar nisso? Bom, o governo entra nisso em casos em que vale a pena você financiar aquele indivíduo, porque ele não consegue crédito no mercado privado, mas se você financiar esse indivíduo lá na frente, a produtividade dele, a capacidade de trabalho dele vai crescer tanto que ele vai ser capaz de pagar essa dívida. Então, tipicamente, o caso do financiamento estudantil. O cara quer fazer uma universidade privada, ele não tem dinheiro para pagar, vai lá o governo, cria um fundo, cria o FIES dá um crédito. Se o cara não pagar, esse fundo de garantia do FIES paga, né? Então, uma ideia racional que existe em vários outros países, acontece que, na hora de implementar o FIES, isso foi feito de uma maneira mal feita e com viés político, de querer maximizar o número de estudantes para mostrar as estatísticas que agora nós botamos tantas milhares de pessoas no ensino superior, o nosso governo é muito bom.
E, para fazer isso, se alavancou excessivamente o fundo garantidor. Se supôs que a inadimplência ia ser baixa e que, portanto, com uma inadimplência baixa, com um dado volume de recursos, eu consigo financiar mais alunos. E aí a inadimplência foi alta e o fundo não deu conta de arcar com a quantidade de pagamentos que ele teria que fazer para cobrir, junto aos agentes financeiros, os empréstimos do FIES que não foram honrados. Além disso, outras distorções. Você não regulou de forma nenhuma as instituições de ensino privado. Então, elas cobravam mensalidades mais altas de quem vinha financiado pelo FIES do que quem vinha pagando com dinheiro próprio. O desenho do público-alvo foi mal feito, de modo que pessoas que podiam pagar e efetivamente pagavam a sua universidade preferiram migrar para o FIES, tomar o crédito no FIES e ficar inadimplente lá na frente, não pagar e deixar o governo pagar. Teve um outro fundo garantidor também para a indústria naval, que deu com os burros na água, com os navios na água, simplesmente porque a indústria naval não é competitiva. Então, se garantiu empréstimos para construir estaleiros, cidades foram totalmente transformadas, porque esses estaleiros são investimentos de grande monta, milhares de pessoas mudam para aquelas cidades onde está sendo construído o estaleiro, e, no entanto, esse estaleiro não consegue produzir navios ou plataformas de petróleo competitivas no mercado, quebra, o fundo garantidor é executado, o governo perde todo o dinheiro, aquele investimento vira sucata, aquelas pessoas que foram para lá ficam totalmente desempregadas, têm que reorganizar a sua vida, e é isso que gera aquele problema que eu estava falando antes, de que quando você tem uma recessão, você tem todo um desarranjo na estrutura produtiva, que é difícil você reciclar. Eu tenho mais 2 minutos aqui, eu vou tentar avançar para mais algum capítulo que seja interessante para o momento, como esse aqui da política monetária. Então, teve os autores que analisaram a política monetária de 2011 e 2015 mostraram claramente que o Banco Central reduziu os juros no momento em que ele não podia fazê-lo sob pena de aumentar a inflação, mas reduziu os juros porque, como agora está acontecendo, naquela época havia uma pressão política do Poder Executivo sobre o governo no sentido de baixar juros, achando que baixar juros ia gerar crescimento econômico. Isso desancorou as expectativas, as pessoas perceberam que a inflação ia disparar lá na frente, e quando as pessoas mudam a sua expectativa de inflação futura, fica ainda mais difícil você reduzir a inflação. Então, de fato, na hora que o juro caiu, a inflação foi para o alto, e quando o Banco Central tentou retomar as rédeas, teve que jogar o juro muito mais alto lá na frente. Esse é um caso clássico em que a gente tem dificuldade de aprender com a experiência de políticas públicas ruins, porque está se repetindo agora. Bom, tem vários outros capítulos, eles estão aí resumidos no PPT, mas eu estou chegando no fim dos meus 40 minutos. O Fernando e a Amanda vão poder distribuir esse PPT para vocês, eu vou passar para eles, aliás, já passei. E, de modo geral, para terminar fazendo uma piada sem graça, né, com esse livro eu consegui perceber que as forças políticas no Brasil são mais rápidas que as editoras, porque a gente fez o livro e antes da editora conseguir botar o livro no mercado, mostrando políticas públicas que não deveriam ser repetidas, as forças políticas já estavam repetindo várias dessas políticas que a gente estava desaconselhando no livro. Então, fica assim essa lição de como são persistentes os maus diagnósticos, as más políticas, e como a gente precisa estar sempre chamando a atenção e fazendo esse debate em prol da racionalidade, da melhoria da qualidade das políticas públicas. Cumprindo rigorosamente o meu horário, eu agradeço, fico disponível para o nosso debate e vou parar aqui o compartilhamento. Excelente, Marcos, muito obrigado. Como sempre, brilhante a apresentação. São aqueles assuntos que todos os agentes públicos deveriam conhecer, né? A gente tinha que colocar alguma coisa na lei eleitoral para exigir que toda pessoa que pleiteasse um cargo público deveria conhecer.
Vou comentar rapidinho uma parte só. O Marcos trouxe muita informação, mas eu acho interessante isso que você falou, né, que um dos motivos principais do crescimento econômico é a produtividade. E um fator que a gente consegue incrementar a produtividade é por meio de intervenções microeconômicas e regulações econômicas mais bem feitas, né? Que não incorram em mais custos do que benefícios. E aí eu só queria chamar atenção, porque é um tema que a gente bate muito, que a gente fala muito, é um instrumento que a gente tem para evitar esses diagnósticos equivocados dos problemas que o governo tem que resolver, que é por meio de avaliações ex ante, né? A gente teve aí análise de impacto regulatório, avaliação de impacto legislativo, que são ferramentas fundamentais para a gente evitar que o nascedouro da política pública já venha todo errado, porque o diagnóstico foi errado, porque foi tudo errado, e no final a gente vai ter um tiro que sai pela culatra. Enfim, só queria comentar isso, mas brilhante, obrigado por toda a apresentação. Vou passar a palavra para a professora Amanda, para ela fazer algumas questões e até trazer questões que os alunos apresentaram no chat. Mas antes, pessoal, o pessoal do grupo de estudos, a gente só queria apresentar 3 alunos que eram alunos, então, na graduação, agora já estão todos formados, mas que nos ajudam a tocar aqui o grupo de estudos, né? Que são os diretores do GED, que ajudam a mim, a Amanda e ao Bruno, que é o Rômulo, o Roberto Neto e a Bárbara Mendes. Aqui eles ligaram as câmeras aí, agradecer aos 3. Sem eles, eu e a Amanda ficaríamos vendidos aqui na administração do grupo. Obrigado, pessoal. E agora eu passo a palavra para a professora Amanda. Então, primeiro eu quero parabenizar, o professor Marcos já era fã, estou cada dia mais, se é que isso é possível. Queria também parabenizar, agradecer tudo que Rômulo, Roberto e Bárbara têm feito pelo grupo. Esse grupo existe por causa desses 3 que um dia idealizaram esse grupo. Então, são fundadores e são as melhores companhias que eu, o Fernando e o Bruno Bodatti poderíamos ter na condução de nossos encontros. Obrigadíssimo para vocês 3, tá, gente? Professor Marcos, tem uma pergunta aqui no chat do Enzo, que é um super inquieto, um estudioso de temas que nos importam, de análise econômica do direito. Ele me acompanha em alguns grupos de estudos que eu tenho, e ele faz uma pergunta longa, mas que eu acho que eu conseguiria sumarizar da seguinte maneira: professor Marcos, qual foi a influência de Hayek na sua formação? E que contribuição Hayek tem a dar na sua concepção a respeito desse tema, das políticas que fracassam apesar das evidências? Mesmo as evidências científicas. Eu li aqui no chat a questão do Enzo e vai ao encontro do que eu falei, né? Não existe capacidade de planejamento do futuro numa economia de mercado que é tão dinâmica e é composta por milhões de pessoas pensando, inovando, interagindo todos os dias, né? Há um outro ponto aí, e de fato é o argumento central que eu usei aqui, né? Um outro ponto importante dos ensinamentos do Hayek é que ele fala que só o agente que está na ponta, lidando com a questão concreta, naquele mercado específico, é que conhece todas as circunstâncias que envolvem aquela negociação, aquela produção, naquele lugar, naquele momento. Então, você tem um planejamento distante, centralizado, unificado para todo um país, é algo que tende a não dar certo, né? Então, o Hayek tem um papel importante aí na formação desse pensamento. Não é um único pensador, se desenvolveu bastante ao longo do tempo, mas, infelizmente, esse tipo de mentalidade não é majoritária no nosso país, né? E só para reforçar o ponto do Meneguin sobre avaliação ex ante, tem um capítulo no livro, e esse fui eu que escrevi, inclusive, sobre o chamado Fundo Soberano Brasileiro. Foi criado em 2008, foi um fundo que foi criado
Não se sabia bem para que se estava criando esse fundo, porque todos os países ricos em petróleo estavam criando, o Brasil estava começando a extrair muito petróleo, então a gente tem que ter um fundo soberano também. Só que se fizesse uma mínima avaliação ex ante, seria visto que só cria fundo soberano o país que tem, cujo governo tem superávit nas contas públicas. E o Brasil tem déficit. E criaram um fundo soberano num país deficitário. E aí, para botar o dinheiro no fundo soberano, foram pegar dinheiro emprestado no mercado. Então, mais ou menos, tomaram o dinheiro no cheque especial para depositar na caderneta de poupança. Então, esse é o tipo de erro de avaliação que poderia simplesmente ser evitado com uma básica avaliação ex ante. Legal, Marcos. Marcos, aproveitando aí todo o seu conhecimento de finanças públicas, né? O professor Marcos é um profundo aí conhecedor de finanças públicas. Tem a pergunta aqui do Tadeu. Ele fala se há risco do Brasil não ter mais condições de pagar seus compromissos, né? Se vai continuar rolando dívida sem fim. Olha, o que está acontecendo é que a gente tem uma política fiscal que está gerando um déficit elevado e que tende a fazer a dívida pública crescer. Já está contratado um crescimento forte da dívida pública para os próximos anos, e isso só não vai acontecer em duas situações. A primeira, se houver um cavalo de pau na política fiscal, de modo que o governo volte a fazer superávit, volte a controlar a despesa. Eu estou achando difícil tomar esse caminho. E o outro caminho para que a dívida não cresça fortemente é um caminho não virtuoso, que é aquele em que a inflação exploda. Se a inflação crescer muito, ela vai corroer a dívida pública. Ela, num primeiro momento, também ajuda a aumentar a receita, porque a receita do governo é muito rapidamente indexada à inflação, mais do que a despesa. Mas, num segundo momento, a inflação começa também a prejudicar o equilíbrio fiscal, mas uma mudança da inflação de patamar bastante forte, digamos para 10%, ou mais de 10%, vai corroer a dívida pública e vai impedir que ela saia de controle. Agora, quanto ao risco de uma inadimplência, isso é uma dúvida muito grande sobre qual é o momento em que o governo não consegue pagar sua dívida. A gente está vendo a Argentina, que está numa situação fiscal bem pior do que a nossa, porque, inclusive, não tem dólares para pagar a dívida externa, e vai se arrastando, vai empurrando com a barriga. Essa semana, por exemplo, a Argentina ofereceu aos seus credores internos trocar a correção monetária por correção cambial, deu uma opção de correção cambial em troca de empurrar o vencimento dos seus títulos mais 2 anos para frente. Então, vai empurrando com a barriga, a situação vai ficando cada vez mais grave, mas o fato é que os agentes econômicos antecipam esse problema e começam a investir menos, a tirar capital do país, e a economia vai murchando, vai crescendo cada vez menos. Mesmo antes de você ter um evento de crise da dívida aguda. Professor, agora eu vou aproveitar e eu próprio vou fazer uma pergunta, abusando da sua presença aqui. E eu fiquei analisando o seu slide em que são apontadas o que leva, né, as razões que levariam a políticas públicas de baixa qualidade, e eu fiquei pensando sobre a questão dos incentivos, né? Se, no fim das contas, tudo é uma questão de incentivos e ajustes nos incentivos devessem ser sempre a saída, né? Mas aí é que está, né? Para a gente chegar a esse ponto parece fácil. Bom, então já chegamos aí, já temos um caminho. Beleza, mas isso daí significa a gente identificar quais são os incentivos, identificar como realizar e sempre, de alguma maneira, contar com o Estado. É isso mesmo? Assim, dá para contar com o Estado para fazer ajustes de incentivos? Como é que é a sua percepção dessa questão? Bom, a gente vive num ambiente democrático, né? No ambiente democrático, a gente tem que é o que a gente tem que tentar preservar de toda forma, porque a democracia ela foi a melhor forma encontrada para as pessoas viverem em liberdade e manterem a diversidade das suas opiniões, comportamentos, etc. Agora, no ambiente democrático, você tem que discutir em várias instâncias
as políticas públicas. Então, você cria instituições ao longo do tempo para tentar minimizar os problemas de incentivos. Então, por exemplo, se os governos usualmente têm incentivos a praticar taxa de juros muito baixa no curto prazo para gerar um crescimento econômico temporário que vai ajudar o presidente a se reeleger, então, o que as democracias fizeram foi criar um mecanismo de banco central autônomo para dar uma visão de longo prazo, colocar lá pessoas não associadas ao ciclo político, que vão estar preocupadas com a estabilidade de preços de longo prazo. Você tem um problema de preservação ambiental, que você não pode fazer um desmatamento muito intenso no curto prazo, você cria regras e procedimentos e multas e punições para ter preservação ambiental no longo prazo. Algumas coisas você consegue, e aí você precisa ter instituições públicas de comando e controle, de fiscalização, de monitoramento das regras, que também sejam eficientes, e essas instituições também estão sujeitas a incentivos dos seus gerentes, dos seus funcionários, então você tem que ter criar os incentivos adequados para aquele cara trabalhar direito, para aquele cara atingir o objetivo da instituição, e é um processo lento de amadurecimento, tanto do debate quanto da qualidade das instituições. Então, nós tivemos, por exemplo, no Brasil, um grande passo com a criação das agências reguladoras para monitorar os investimentos concedidos. E agora a gente corre o risco de uma grande deterioração da qualidade e dos incentivos dessas agências reguladoras para cumprirem o seu serviço. Não é simples, é um trabalho de construção de décadas, que a gente tem que estar atento não só aos passos que a gente vai dar adiante, mas para também não deixar que contra-reformas destruam o que já foi construído até hoje. Obrigado, Marcos. Excelente. Bom, a gente tenta sempre aqui seguir pontualmente o horário, já vai dar 1 hora, a gente vai encerrar, ainda haveria outras perguntas, mas, enfim, fica para uma outra ocasião. A gente agradece novamente muito ao professor Marcos Mendes pela brilhante palestra, por estar aqui, por sua disponibilidade. Quem tiver mais interesse, o livro dele está aí, o livro é excelente, eu li, vale muito a leitura. Já encaminhei os slides do professor Marcos no nosso grupo de WhatsApp. E, antes de passar a palavra para a professora Amanda, só lembrando que o nosso encontro acadêmico, pessoal, dia 23 de março, mesmo horário, e aí fechado para os integrantes do GET. Obrigadão, Marcos. Professora Amanda. Eu também quero agradecer muitíssimo ao professor Marcos, não apenas pela participação aqui, como também por tudo que ele vem fazendo em defesa da boa prática, né, da política pública no Brasil. Professor Marcos, o terceiro líder docente, que é o professor Bruno Bodart, nos mandou mais uma vez uma mensagem aqui pedindo que justificasse para você a ausência dele, em razão de realmente ele estar envolvido com despachos de trabalho lá hoje, mas está passado aqui o recado e ele te manda também os parabéns. Eu queria também dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando no nosso grupo de estudos esse ano e lembrar vocês que a gente tem redes sociais onde a gente divulga as nossas atividades. A gente queria, então, convidar vocês para acompanhar a gente, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, onde nós estamos como grupo de estudos em Direito e Economia, quanto no Spotify, onde nós temos um podcast bacaníssimo lá. Essa semana está o último episódio, Tribunais de Contas e Análise Econômica do Direito, e vai ser um prazer ter vocês como ouvintes também. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, professor. Até breve, todo mundo. Eu que agradeço, e lembrando que o livro pode ser baixado gratuitamente na Amazon ou em qualquer outro leitor de livros digitais, tá bom? Um abraço, obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.